Eu venho cumprimentar os nossos jovens do grupo Adonai, do Jardim Califórnia, com a gloriosa paz do Senhor, aos nossos ouvintes da palavra do Senhor Jesus, que o subtítulo desta lição nossa tratará sobre nós sermos cheios do Espírito Santo, o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo. Eu estarei lendo aqui uma introdução, ali o que está no nosso texto bíblico: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5 e versículo de número 18. Na presente dispensação temos privilégios que em outras eram somente promessas. A efusão do Espírito é uma delas. Em nossos dias podemos viver sob a plenitude do Espírito Santo. Podemos ser guiados e orientados pelo Espírito em tudo o que formos realizar. Jesus, antecipando aos seus discípulos o desfecho de seu ministério terreno, prometeu enviar-lhes o outro Consolador, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. A personalidade do Espírito Santo é inconteste. Ele foi enviado para assumir o lugar do nosso Senhor Jesus, não como substituto secundário, mas como uma pessoa igual. Muitos teólogos modernistas afirmam ser o Espírito Santo uma mera influência. Entretanto, a Bíblia o apresentam como uma pessoa que pensa, que tem consciência própria e age com autonomia. Segundo Langston, devemos pensar no Espírito Santo como nos apresenta a Bíblia, isto é, como uma pessoa. E então a nossa preocupação não será mais como podemos nos apossar do Espírito para realizarmos o nosso trabalho, senão como nos entregarmos a Ele para que realize por nosso meio a sua obra ao mundo. Vamos entender e diferenciar. O recebimento do Espírito Santo ocorre no momento da conversão, do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. Decidir a buscar o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Memorizar os dons espirituais que está descrito ali em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo do número 8 ao 10. E reconhecer a necessidade dos dons espirituais para a edificação espiritual do crente e o crescimento da igreja. No momento em que o homem arrepende-se de seus pecados e aceita a Cristo como Salvador, ele recebe o Espírito Santo, pois é ele que executa o trabalho de convencer o mais vil pecador de seu estado lastimável, levando-o a sentir a sua convicção de pecador. Após regenerar-se, o novo homem passa a ter a mente de Cristo e a produzir o fruto do Espírito. O Espírito Santo também o santifica, tornando cada vez mais real sua experiência com Deus. Só que, a partir daí, surge a necessidade do revestimento do poder de Deus, que vem do batismo no Espírito Santo. Tal revestimento tem por finalidade preparar o crente para suportar as tribulações e agruras do caminho e capacitá-lo para testemunhar de Cristo na proclamação do seu evangelho. Além do batismo, Deus concede a seus filhos dons espirituais necessários
para a edificação pessoal e o crescimento da igreja. Podemos ver aqui, nós devemos viver na introdução, vamos estar lendo aqui. Nós devemos viver cheio do Espírito Santo, significa ser alegre, confiante, revestido do poder de Deus. Por intermédio desta virtude, muitos cristãos enfrentaram os perigos com destemor. Os que realmente eram cheios do Espírito Santo jamais voltaram atrás, aceitaram o martírio, cientes de que eram bem-aventurados. Isto só foi possível porque experimentaram uma vida repleta no Espírito Santo. Todo crente recebe o Espírito Santo. No momento da conversão, que está ali em Atos, capítulo 19, versículo de número 2, no momento em que você aceita Jesus como Salvador, recebe o Espírito Santo. Foi ele quem, na hora de sua conversão, atuou em seu ser para que se dissesse por Cristo, para que se decidisse por Cristo. Ele lhe convenceu que era pecador e necessitado do arrependimento para alcançar o perdão de Deus. No instante em que levantou as mãos como sinal de aceitação, você sentiu uma alegria incontida, manifestada, às vezes por lágrimas. É o momento em que a terceira pessoa da Trindade passa a habitar na vida do crente, que se torna o templo do Deus Altíssimo. Leiamos ali no 1 Coríntios, do capítulo 6 ao 19. Você pode estar lendo aí em casa, para nós ganharmos tempo, amém? Aqui no segundo tópico, nós estaremos lendo aqui como promessa e garantia da salvação, que está ali no livro, no 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo de número 22. Dentre as muitas funções do Espírito Santo e de tudo que a Bíblia diz a respeito de sua pessoa, destaca-se o fato de ser ele o penhor, ou seja, a garantia da nossa futura herança em Cristo. Em Cristo também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Está ali em Efésios, capítulo 1, do versículo 13 ao 14. É o Espírito Santo que, mediante a palavra de Deus e por todos os meios da graça, nos capacita a atingir a glória eterna de Deus. Este selo é o penhor do futuro que nos aguarda aqui na terra e na eternidade. O tópico de número 2. Como se recebe o batismo no Espírito Santo? Através da oração. Está ali no livro de Atos, capítulo 1, versículo de número 14. Na despedida, antes de sua ascensão ao céu, Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém até a manifestação do poder de Deus. Eles já haviam recebido em suas vidas a terceira pessoa da Trindade, quando Cristo, em um dos encontros com eles, após sua ressurreição, disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Está ali no livro de João, capítulo 20, versículo de número 22. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam sentados, talvez no período de descanso da oração de joelhos, quando todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2 e versículo de número 4. Agora vamos ao número 2, por intermédio de Jesus. Livro de João, capítulo 1, versículo de número 33. É Jesus quem batiza no Espírito Santo.
João Batista apareceu no cenário da Judéia e pregou o arrependimento de pecados, a fim de preparar os judeus para receberem a Cristo. Ele se tornou conhecido imediatamente por causa da dura mensagem que transmitia. Os sacerdotes e levitas mandaram perguntar-lhe quem era ele, e João Batista prontamente respondeu que não era o Cristo, mas a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, ali no livro de João, capítulo 1, versículo de número 23. Declarou também que batizava com água para o arrependimento, mas o que vinha logo em seguida era maior do que ele e batizava com o Espírito Santo. Este a quem João Batista se referia é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, ore, peça incessantemente e o Filho de Deus lhe revestirá do poder do alto. Amém? Vamos para o nosso tópico número 3. Número 3 é uma necessidade, o batismo no Espírito Santo. Ali no livro de Atos, capítulo 19, versículo de número 6, Paulo, em sua terceira viagem missionária, encontrou na cidade de na cidade de Éfeso, alguns discípulos. O apóstolo sempre considerou o batismo no Espírito Santo uma necessidade na vida do cristão. Por isso, ele perguntou àqueles discípulos se eles já eram batizados no Espírito Santo. Portanto, responderam-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Atos capítulo 19, verso de número 2. Paulo então orou, impondo as mãos sobre eles, e Jesus batizou-os no Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Nos dias em que vivemos, o batismo no Espírito Santo é uma grande necessidade. As muitas dificuldades que enfrentamos na atualidade e as forças do mal que atuam neste mundo levam o homem aos vícios das drogas e da bebida, à prostituição, à violência e tantas coisas ruins que destroem a humanidade. Entretanto, o homem triste e desiludido, desenganado pela medicina e rejeitado pela sociedade, quando aceita a Jesus, renova suas forças, principalmente depois que é batizado no Espírito Santo. Tópico 4. O Espírito Santo como líder. Número 1. Ensina todas as coisas. Está ali em João capítulo 14, versículo de número 26. Jesus declarou aos discípulos que, por causa do seu nome, eles seriam odiados e levados aos tribunais, mas não se preocupassem, pois o Espírito Santo lhes ensinaria tudo o que eles deviam responder a seus inimigos. Hoje também o Espírito Santo nos ensina. Por nós mesmos nada sabemos falar, mas quando abrimos as nossas bocas, a terceira pessoa da Trindade nos enche de sabedoria e graça para pregarmos o Evangelho de Cristo. Número 2, santifica-nos. Está ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. O Espírito Santo é quem nos regenera a partir do momento em que aceitamos a Jesus. Ele inicia o processo da santificação. Logo após o novo nascimento, começamos a crescer espiritualmente, até chegarmos à estatura de varões perfeitos, ali no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 13. Realmente, as três pessoas da Trindade são responsáveis pela salvação do homem. O Pai enviou o Filho, este por sua morte redimiu-nos, e o Espírito Santo tem a incumbência de nos santificar. Quando pecamos, sentimos por intermédio dele
a nossa culpabilidade, arrependemos-nos e confessamos-lhe as nossas faltas a Ele, por intermédio do sangue de Jesus, purifica-nos de todo o pecado. Número 3. Ele dirige a igreja. Está ali no livro de João, capítulo 16 e versículo 13. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo assumiu a direção da igreja com a sua infinita sabedoria. Ele dirige os passos da eleita de Cristo, desde a sua fundação até o dia do arrebatamento. No decorrer deste tempo, Satanás investe contra a noiva do Cordeiro, mas jamais foi bem sucedido, pois o Espírito Santo a protege de todo o mal. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque o Espírito a dirige e protege das astutas ciladas do diabo. Leia ali em Mateus capítulo 16 e versículo de número 18. Por isso, viver cheio do Espírito Santo significa ser dirigido pela terceira pessoa da Trindade, com a certeza de que o crente marcha para a glória, seguro e confiante que chegará ao céu, pois não é conduzido por simples seres humanos, mas por uma pessoa divina. Nos dias atuais, viver cheio da graça de Deus é mais do que uma necessidade, e a promessa do revestimento de poder está à disposição de todos os que creem. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, não se preocupe, pois Jesus está desejoso de atender a todos os que nele esperam. Frequente as reuniões de oração, as vigílias, e quando você menos esperar, falará novas línguas, como evidência do batismo no Espírito Santo. Após receber esta bênção, uma promessa de Deus para todos os que aceitam a Jesus como Salvador. Você deve buscar diligentemente os dons espirituais, a fim de que seja um instrumento nas mãos de Deus para a edificação da igreja. Número 4. Cultive também o fruto do Espírito, para que seus atos promovem a todos os que você é uma nova criatura, possuidora da natureza de Cristo. Amém? Vamos dar a nossa conclusão desta lição. Então, nós devemos saber o que significa o batismo no Espírito Santo, pois muitos confundem o ato de crer com o batismo do Pentecoste. O batismo no Espírito Santo não é a conversão, porque para recebê-lo é preciso antes arrepender-se e crer. Não é também a justificação ou a santificação, pois há pessoas que antes de o recebimento já possuíam essas qualidades, embora manifestadas em grau ainda bem fraco. A experiência do Pentecoste, ainda que difícil, podemos dizer que é a vida intensa de Deus manifestada na vida do homem, de uma forma geral, poderosa, visível, capaz, impulsiva, ativa e transformadora. O batismo no Espírito Santo, como disse Donald Gee, torna tudo real dentro de nós. O que antes era crido somente por formalidade, agora tem de se transformar em fé real. A conversão, ela é real. A justificação tem um sentido real. A santificação não é só de lábios, mas ela é real. A comunhão com Deus, ela também é real. A vida de gozo é real e Jesus em nossas vidas é intensamente real. Quando o crente é batizado no Espírito Santo, sente logo uma experiência e uma manifestação real, que é a própria pessoa não sabe explicar como recebeu bênçãos tão reais da parte de Deus. Então nós podemos ver aqui
Quando se recebe o batismo com o Espírito Santo? No momento... Não, aqui é a primeira pergunta que eu vou estar fazendo. Quando se recebe o Espírito Santo? No momento em que o homem aceita Jesus como Salvador. O que é o batismo no Espírito Santo, de acordo com a nossa lição? É uma promessa do Pai, um revestimento de poder e uma necessidade. Quais as dádivas do Espírito Santo? Os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo. Qual a atuação do Espírito Santo como líder? Ensina todas as coisas, santifica e dirige a igreja. Amém até aqui. Então, jovens, eu quero só nesta lição fazer um comentário, uma conclusão pessoal, para que os jovens, para que nós possamos receber o batismo no Espírito Santo, é necessário que verdadeiramente você tenha uma vida separada, uma vida santificada, entregue verdadeiramente para Deus, e que você deve buscar este dom de Deus na sua vida, porque isso é muito importante para o seu crescimento, o seu fortalecimento na presença de Deus. E para isso é necessário que haja mudanças na nossa vida, mudanças no nosso comportamento. Mas se nós não conseguirmos por nossa força, porque isso realmente pode dizer impossível, nós devemos pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a nós lutarmos contra aquelas coisas que nos separam do amor de Deus, para que nós possamos alcançar este revestimento de poder que é o batismo no Espírito Santo, e que todos os jovens, o Senhor tem esta bênção para entregar para a vida de cada um, que vocês possam então estar na presença do Senhor, buscando em oração esta bênção, esta promessa de Deus para a vida de cada um de vocês, amém? Eu vou estar fazendo a oração final. Quero agradecer aqui, que essa palavra possa também produzir fruto, que possa estar no nosso coração. Querido e amado Deus, mais uma vez diante da tua presença, eu quero, Senhor, agradecer por esta oportunidade que o Senhor me concede. Quero agradecer, meu Senhor, pela vida, ó Deus bendito, de cada jovem, meu Senhor, de cada ouvinte desta palavra, Pai querido e santo, pela vida do nosso pastor Walter, do nosso pastor José, o pastor Hildo, ali, meu Senhor Jesus, a todos os dirigentes, professores, meu Senhor Jesus, que tem ali, meu Senhor, dedicado a tua vida, Senhor, em pregar e falar da tua palavra, meu Senhor, que o teu Santo Espírito vai ao encontro de cada jovem, meu Senhor Jesus, colocando desejo neles de estar diante do teu altar, buscando, meu Senhor Jesus, este revestimento tão maravilhoso, as promessas do Senhor, para a vida de cada jovem, para a vida daquele, Senhor, de cada um que deseja ter uma intimidade com o Senhor a cada dia, meu Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.